Ministério Público Estadual arquivou a investigação de tortura contra os delegados Fábio Costa e Bruno Emílio. A mãe e o padrasto do menino Danilo, que foi encontrado morto no Dia das Crianças, haviam acionado a Defensoria Pública contra os mesmos delegados. Mas em depoimento ao MP, eles teriam negado tudo. Vamos à reportagem de Bruno Protásio. O Ministério Público do Estado concluiu as investigações sobre a suposta tortura em relação aos delegados que investigam a morte do jovem Danilo, que aconteceu no bairro do Clima Bom no Dia das Crianças, aos pais dele durante este momento de investigação que foi feito pela polícia. Eu estou ao lado do promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas, o doutor Magno Alexandre, que vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho conduzido. Doutor Magno, quais foram os levantamentos feitos dessa investigação em relação ao Ministério Público de Alagoas? O Ministério Público de Alagoas, através da Promotoria de Justiça do Controle Externo, recebeu uma reclamação por parte da Defensoria Pública e abriu um procedimento investigativo sobre as pessoas dos delegados Fábio Costa e Bruno, tendo em vista a alegativa por parte dos pais do padrasto de Danilo e de sua mãe, de que eles teriam sido vítimas de tortura por parte dos delegados. Mas nós ouvimos a mãe, dona Dacineia, e ela peremptoriamente, ela negou que tenha ocorrido qualquer tipo de tortura e exclusivamente a psicológica. Ela negou, bem como o próprio o senhor Roberto, que está no sistema prisional. O Ministério Público requisitou sua presença e ele veio e no seu depoimento também negou que tenha os delegados cometido algum desvio de conduta, porque foi essa a conclusão que o Ministério Público chegou, tendo em vista a falta de justa causa para oferecimento de qualquer tipo de resultado dessa investigação que pudesse ser em desfavor dos delegados. Doutor, eles citaram o motivo que teriam feito essa denúncia à Defensoria, de que teriam sofrido essa pressão psicológica naquela época? Bem, a dona Dacineia alegou que tomou muitos remédios, muitos calmantes no dia e isso ela não sabia o que estava falando. E ela estava muito nervosa em razão do desaparecimento do Danilo e como foi a delegacia para prestar esclarecimentos e ficou algo assim que ela não soube esclarecer, se disse, se não disse, não se lembra do que disse, enfim, mas algo ficou muito claro, porque reiteradas vezes foi perguntado a ela e ela negou qualquer tipo de tortura psicológica praticada pelos delegados. Inclusive, presente estava a Defensoria Pública neste ato de instrutório que nós convidamos para que acompanhasse o procedimento. E eles também tiveram a oportunidade de fazer perguntas e, com isso, não há justa causa para o prosseguimento das investigações, concluindo pelo arquivamento do mesmo. E o padrasto do Danilo, o que ele alegou? O padrasto do Danilo alegou que também que não teve nenhuma participação na motivação de que dona Dacineia fosse até a Defensoria Pública alegar que os delegados praticaram tortura psicológica contra ela. Mas dona Dacineia afirma que só esteve na Defensoria Pública para falar o que ela não lembra que falou, que originou exatamente esse expediente para o Ministério Público, por incentivo e por orientação do senhor Roberto, o até então convivente dela. Mas, enfim, a conclusão das investigações chega ao ponto de que houve um grande mal-entendido, sobre a situação. Então, tanto o delegado Fábio Costa quanto o delegado Bruno, eles foram vítimas de uma acusação que não se comprovou, inclusive mesmo pelas próprias pessoas que se diziam vítimas de uma tortura psicológica. Qual o procedimento agora adotado pelo Ministério Público? Então, esse procedimento contra os delegados, nós estamos arquivando e já comunicamos a eles este resultado, bem como também comunicamos à própria Defensoria Pública sobre o resultado desta investigação. E em uma situação como essa,
Infelizmente, é lamentável o que aconteceu, mas nós, como órgãos de investigação, temos todo o cuidado de poder, assim, sempre com equilíbrio, no sentido de oportunizar o contraditório e ampla defesa, ouvir as pessoas, se chegar a uma conclusão. E nessa conclusão é de que não há justa causa, não houve justa causa para a instauração ou tomada de algum procedimento contra os delegados, tendo em vista que as próprias vítimas negaram que tenham sido torturadas psicologicamente. Doutor, lhe agradeço pelas informações passadas para a nossa equipe. Esta foi a conclusão do Ministério Público de Alagoas. A gente reforça que o caso completou 2 meses ontem, no dia 12, e até o momento a polícia afirma que não vai comentar mais nenhum detalhe sobre a investigação enquanto ela está em andamento. Lembrando que o padrasto do Danilo está preso, ele que é suspeito da prática de vários crimes que foram à tona depois das investigações serem iniciadas e, sendo assim, a apuração segue sendo feita para que também seja concluído o inquérito policial e sejam também identificados os culpados, no caso, pelo assassinato do jovem Danilo, que aconteceu lá no bairro do Clima Bom, e um caso que chocou toda a população. Muito bem, o delegado Fábio Costa já está aqui conosco ao vivo. Prazer recebê-lo, bem-vindo mais uma vez. Primeiro eu quero dizer que da mesma forma que a gente deu espaço para a própria Defensoria fazer e trazer a denúncia, a gente também cumpre com o nosso papel, delegado, de fazer jornalismo sério, né, com transparência, de ouvir os dois lados da mesma moeda, né? Primeiro eu queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor recebeu na época a notícia dessa possível denúncia? Bom dia a todos. Olha, nós, na verdade, recebemos com absoluta surpresa, não é, essa denúncia. No dia anterior, no depoimento, foi absolutamente tranquilo. Na verdade, eu nem participei da colhida do depoimento da Dacineia, ou seja, quando eu fosse ouvido, nem cheguei a ser ouvido, foi arquivado, nós apresentaríamos esse vídeo em que eu nem teria participado, ou seja, uma denúncia absolutamente fantasiosa e esdrúxula. O que ocorre para nós é muito claro. O senhor José Roberto de Moraes, ele acuado pelas perguntas, pelas contradições em que caía a todo momento, percebendo que a investigação se voltava contra ele porque ele estava mentindo deliberadamente quando foi ouvido. Aí fizemos perguntas, ele caía em contradição, então no outro dia ele se sentindo acuado, como ele exercia um controle, inclusive histórico de violência sobre a Dacineia, ele que já responde por crimes de violência doméstica contra uma outra companheira, ele que está preso por um estupro de uma menina de 10 anos de idade, ele que já é um indivíduo que tem traços de um psicopata, com certeza coagiu a senhora Dacineia para que ela formulasse essa denúncia com o intuito de atrapalhar as investigações. É lamentável afirmar que ele, a princípio, conseguiu esse intuito. Com toda essa repercussão que houve da denúncia, que deveria ser encaminhada, sim, para os órgãos de apuração, é uma denúncia séria, mas que deveria ser apurada e as investigações deveriam correr. Mas com todo o tumulto que foi causado, com o vídeo que foi gravado de maneira muito amadora, que foi vazado, as circunstâncias desse vazamento precisam ser apuradas, e com isso houve um completo tumulto nas investigações. Já que o senhor falou sobre o vazamento, um fato realmente importante, o senhor acredita que o vazamento se deu apenas para criar um tumulto nessas investigações da morte do Danilo? Olha, o que a gente sabe é que um depoimento, quando ele é colhido por um órgão, o Núcleo de Direitos Humanos, ele deve ser formalizado, colhido por escrito e encaminhado para a Corregedoria da Polícia Civil, para o controle externo do Ministério Público, que exerce o controle externo nas polícias. Isso deveria ser apurado com muita seriedade, com muita independência. Mas o que foi que houve? Houve um vídeo gravado e houve esse vazamento que foi explorado de uma maneira muito sensacionalista. E isso, com certeza, atrapalhou as investigações. A maneira em que houve esse vazamento, eu não sei. Agora, que o intuito foi muito claro, foi desqualificar o trabalho sério de delegados que estão atuando num trabalho ininterrupto contra a criminalidade aqui em Alagoas. Agora, delegado, o senhor disse que isso de fato foi uma orientação, supostamente orientado, né, dona Dacineia, pelo próprio esposo
já que ele, como o senhor mesmo bem disse aí, exerce um domínio psicológico nela, né? O senhor acredita que ele, de alguma maneira, né, ao fazer isso, ele teria culpa nesse cartório pela morte do Danilo? Olha, a grande verdade é que todas as evidências, elas apontam para o padrasto do Danilo, não é? Nós estamos rompendo o silêncio apenas agora, após essas denúncias, nós nos mantivemos em silêncio com a finalidade de esperar essa apuração. Estávamos a todo momento muito tranquilos, sabendo que era mais uma denúncia fantasiosa. Enquanto as denúncias vierem contra nós, serão investigadas com muita seriedade por órgãos independentes, mas há um movimento muito claro no sentido de desqualificar as autoridades policiais aqui no estado de Alagoas. Esse histórico do passado, né, do padrasto, é o suficiente, seria o suficiente, ou o pontapé inicial exatamente que leva que a polícia possa indicar que ele seja também o responsável pela morte do Danilo? Não. E principalmente, os motivadores para a morte do Danilo? Não, apenas o histórico do padrasto não é suficiente para que se indique que ele foi o assassino do menino Danilo. Agora, há uma comissão, né, que investiga o caso, que é presidida pelo delegado Bruno Emílio, que é composta também por mim e pelo delegado Eduardo Melo. As investigações estão avançadas, nós pretendemos nos próximos dias concluir essa investigação. E vou te afirmar, Tiago, e a todos que estão nos assistindo agora, que essa investigação já teria sido concluída há algum tempo se não tivesse havido todo esse tumulto com relação a esse vídeo que foi gravado, que foi vazado, não é, de maneira deliberada, de maneira proposital. Agora, nós... Vocês pretendem tomar alguma medida jurídica em relação a isso? É óbvio que sim. Todas as medidas, já procuramos as entidades de classe, o Sindepol, a ADEPOL, já estamos adotando providências no sentido da apuração da denunciação caluniosa com relação, sobretudo, notadamente ao padrasto, que, ao meu ver, ao meu sentir, ele exerceu uma influência sobre a Dacineia, que aí foi forçada a prestar aquele depoimento, né, aquelas declarações na Defensoria Pública. Em relação ao vazamento também, as providências e a forma com que foi conduzida aquela denúncia, todas as providências também serão adotadas. Vale lembrar que nós entramos em contato também com a Defensoria Pública, que resolveu não se manifestar sobre o assunto, né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente sempre trata as questões, são questões polêmicas, com muita transparência, com tranquilidade, dando vez e voz a todos os lados. O senhor sabe muito bem disso, que desde o início a gente procurou o senhor para que o senhor pudesse também fazer o contraponto nessa denúncia, né? O senhor também tem o direito de não querer falar, evidentemente, a gente compreende, mas o espaço sempre esteve garantido e sempre estará garantido, né, a quem quer que seja, e principalmente a polícia, que a gente pode tratar aqui como um parceiro. E eu quero, desde já, delegado, lhe parabenizar por todo o seu trabalho, dizer que nós estaremos aqui para e passo acompanhando os desdobramentos dessas investigações e dizer que estaremos aí acompanhando e desejar ao senhor um 2020 de muita saúde e muita tranquilidade. Muito obrigado, Tiago. O que aconteceu, na verdade, aquele silêncio inicial, que nós percebemos que não adiantava falar e nos defender. Havia órgãos independentes para fazer essa apuração e nós decidimos que era melhor, com a tranquilidade de nossas consciências, nós achamos por bem esperar essas apurações independentes e aí, após isso, nós iríamos falar sobre o caso. Agora, imagina se o pedido que foi feito pela defesa fosse acatado de afastar as autoridades policiais que estavam investigando o caso. Viraria moda aqui no estado de Alagoas. Toda vez que o investigado se sentisse incomodado, quando a investigação estivesse chegando, comprovando a sua autoria, o investigado simplesmente iria pedir o afastamento daquele delegado com a finalidade de congelar, de atrapalhar as investigações. E graças a Deus, isso acabou não ocorrendo. O fato é que a comissão designada e presidida pelo delegado Bruno Emílio, em poucos dias apresentará o resultado dessas investigações. Delegado, satisfação conhecê-lo mais uma vez. Feliz 2020, satisfação. Viu? Grande abraço. À disposição.